Hoje eu vim aqui dividir a minha história com vocês. Vou contar como eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Olá, meu nome é Monique, sou bariátrica e luto contra a obesidade todos os dias. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, de como aconteceu, como eu cheguei no nível de obesidade e o que aconteceu e contar como eu decidi fazer a cirurgia. Bom, eu nunca fui uma criança magrela, nunca tive nenhum. Meu biotipo nunca foi de pessoa magra, né? Eu tenho na minha família mulheres que têm sobrepeso, especialmente minha mãe, por exemplo, tem obesidade mórbida, então genética contribui bastante para isso, mas não é necessariamente a principal causa. Então eu sempre fui da criança das bochechinhas e tal, sempre fui a criança que usava o uniforme G, né? E até a minha adolescência, o início da minha adolescência, eu sempre tive o peso muito controlado, né? De vez em quando eu tinha que fazer uma dietinha ou outra para poder controlar ali, mas eu sempre, a vida inteira, fui uma criança super ansiosa, uma pessoa super ansiosa. Então eu tinha as formas de lidar com a minha ansiedade sempre foi muito na comida, sempre foi descontando na comida. E aí, quando eu terminei a escola, eu ainda tava num peso controlado, eu passei, eu tinha, aos meus 15 anos, eu tava num corpo normal, não era magra, mas também não era uma pessoa de sobrepeso, né? Eu tinha um peso normal, eu usava um manequim 42 à época, e eu sempre tive a estrutura muito grande, então eu nunca tive realmente, meu corpo nunca foi, não tem uma estrutura para ser uma pessoa muito magra, mas mesmo assim eu mantinha o peso, né, controlado. Quando eu entrei para a faculdade foi quando a minha vida começou a dar uma desandada completa. Foi quando eu passei por várias mudanças na minha vida, tanto de casa quanto de estrutura, que eu passei a trabalhar também, né? Eu passei a ter que buscar formas de ajudar para pagar as contas e tudo mais. E aí nessa de estudar muito, de trabalhar muito, me descuidei completamente. Eu nunca fui uma pessoa que passou mais de anos sem frequentar academia. Por incrível que pareça, eu sempre fui uma pessoa que sempre procurou ser ativa de alguma forma. Só que assim, começava, parava, insistia, voltava, ia, voltava, né? E aí eu, nos três últimos anos da faculdade, mais ou menos, foi quando eu realmente passei a engordar muito, né? Meu último ano de faculdade eu tava enorme. E foi o ano que eu dividi apartamento com duas meninas que moraram comigo. E sempre também na tentativa, elas, a gente sempre vivia tentando viver de dieta e tudo mais, mas foi quando eu cheguei aos 105 quilos. Fui numa nutricionista que fornecia a comida, fazia a caminhada com as minhas colegas e tudo mais. Cheguei a emagrecer alguns quilos, mas sempre ficava nessa. Emagrecia um pouquinho, engordava o dobro do que tinha perdido. Emagrecia um pouquinho, engordava o dobro do que... Mas eu nunca desisti, eu sempre fiquei nessa de começa a dieta, faz um pouco aqui, faz um pouco ali. Só que eu não, ao mesmo tempo, eu não tratava o meu emocional. Então, assim, eu não tinha estrutura para manter aquilo, eu não era o meu foco, porque eu tava ali terminando a faculdade, estava iniciando um trabalho. E aí em 2011 foi quando eu formei e eu tava bem grande, assim, eu tava com bochechas enormes, né, Mas nessa época eu já não tava mais me olhando, eu não me olhava mais no espelho, eu já não preocupava muito com a minha aparência, eu vivia, né? Vivia. Eu acordava, ia trabalhar e minha vida era basicamente essa. Eu não tinha muito prazer em me arrumar, eu não tinha muito prazer em sair. Foi uma época que eu saía muito pouco. Não tinha roupas que cabiam em mim, então assim, as roupas não caíam bem. Então era um negócio assim, eu usava 52, né? Cheguei a usar 54. Foi uma época em que minhas calças rasgavam muito no meio das pernas. Foi um momento bem complicado. No ano de 2012, né, eu mudei de emprego e eu gostava muito de onde eu tava, eu trabalhava muito, eu trabalhava inclusive final de semana, só que eu passei a
depositar tudo no trabalho. Então eu trabalhava final de semana, trabalhava horas e não me importava com mais nada. Eu só acordava, pegava o ônibus, ia pro trabalho, voltava para casa. Minha vida era basicamente essa. Tudo, a minha justificativa era que eu podia comer. Hoje foi um dia tão cansativo. E aí eu ia comer. Hoje eu tô tão feliz, vou comemorar comendo. Hoje eu tô tão triste, vou comemorar comendo. Então, assim, é uma época que eu não me olhava no espelho, eu não tinha amor próprio nenhum. Eu não me arrumava, não passava maquiagem, não cuidava da unha, não cuidava de mim, não cuidava mesmo. Botava a camisa mais folgada, mais largada e pronto. Não tinha, né, não flertava com ninguém, inclusive, não gostava que as pessoas me olhassem. E aí, mais ou menos em entre março e maio de 2013, aconteceu um episódio que me deixou muito chocada. Eu tava indo pro trabalho, foi um dia que eu levantei, me arrumei, fui pro trabalho, e na hora que eu fui entrar no ônibus, na hora que eu fui passar, né, eu levantei a minha bolsa e travei, não conseguia girar a catraca. E aí eu olhando aquilo pra ver se tinha alguma coisa prendendo, né? E quando eu percebi, eu estava presa na catraca. Eu não girava a catraca, eu não estava passando na catraca. Quando eu me dei conta daquilo e que eu olhei para as pessoas de dentro do ônibus, eu fiquei, sabe, aquela cara de pena que as pessoas me olhavam. E foi, assim, foi um momento rápido, mas parecia uma eternidade. E foi ali que eu abri os olhos e falei, meu Deus do céu, olha o meu tamanho. Até então, eu sabia que eu tava gorda, eu já tinha entregado, né? Eu não tava muito mais preocupada. E nesse momento eu falei, cara, se eu passar disso aqui, eu não vou viver, eu não vou conseguir nem ir trabalhar. E aí foi o meu estalo, foi o meu gatilho de olhar pra mim, porque eu já ouvia das pessoas, né, que eu tava muito gorda, já ouvia de pessoas que se preocupam, inclusive, né, que eu devia me cuidar, que eu devia olhar pra mim. Mas não adianta, né? Quem tá nessa situação sabe que as pessoas podem falar o tanto que elas quiserem. Enquanto a gente não decide, enquanto a gente não coloca isso, enquanto a gente não olha pra gente mesma e fala e decide, a coisa não vai mudar, não adianta, as pessoas podem falar o que elas quiserem e não vai mudar. E aí foi nesse momento que eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar um médico e preciso resolver. E na época, né, eu pesquisei sobre o balão gástrico. Eu não tinha intenção nenhuma de fazer a cirurgia. Já tinha conhecido um colega do passado que havia trabalhado comigo que fez a cirurgia. E na época eu tinha a mesma mentalidade que muitas pessoas têm. É um caminho muito mais fácil, é óbvio que a cirurgia vai funcionar, é óbvio, assim é fácil emagrecer. E, né, eu não quero me submeter à cirurgia, eu acho que é uma coisa muito drástica. E eu não tinha a menor intenção de fazer a cirurgia. E aí logo eu marquei uma consulta com o gastro. E cheguei no doutor e falei, doutor, eu preciso de ajuda. Eu não posso, se eu engordar mais do que isso, eu vou morrer. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais alternativa. E eu preciso de ajuda. E aí falei que a minha intenção era colocar o balão gástrico. E aí ele conversou comigo. Falou que o meu caso não era de balão gástrico. Que o meu caso era de cirurgia. Pelo meu IMC à época, pelo peso que eu estava, e nesse dia eu pesei 117 quilos. E aí eu saí de lá, assim, muito chocada, né? Porque eu tinha essa mentalidade que as pessoas tinham, né? De que é o caminho mais fácil, de que assim é fácil emagrecer, você vai se submeter a uma cirurgia. Tinha vários tabus na minha cabeça, tinha várias ideias na minha cabeça. E aí eu falei, tá. Né, o médico falou que ia melhorar a cirurgia, então eu vou pesquisar sobre isso. Ele me passou todo o protocolo, porque são vários especialistas que a gente tem que passar, são vários exames que a gente tem que ter. E aí eu falei, eu vou estudar um pouco. E aí fui procurar, fui ler sobre a cirurgia bariátrica, fui saber como funcionava, fui conversar com um colega que no passado havia feito, e aí fui conversando e tal, e a ideia foi começando a entrar na minha cabeça. Gerando conhecimento, eu comecei a perceber melhor, né,
como funcionava. E aí decidi que ia fazer a cirurgia bariátrica. Passei de março a setembro de 2013, março, maio, mais ou menos, nesse período, no primeiro semestre, no meio do primeiro semestre, mais ou menos, fazendo os exames, indo em todos os médicos. Eu cheguei 2 endocrinologistas, porque o primeiro que eu fui foi um médico que não queria me apoiar para a cirurgia, ele foi super contra. E no momento que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, eu já estava muito segura de que realmente era isso que eu tinha que fazer para mudar a minha vida. Então eu estava indo na psicóloga, eu estava fazendo terapia já junto, tava com a nutricionista já. E eu decidi que aquilo ia mudar a minha vida e que era o melhor que eu podia fazer. Então eu estudei muito para saber onde é que eu estava me metendo. Fui às reuniões que os médicos fazem, né, com pessoas que já fizeram a bariátrica, pessoas que vão fazer. Então, troca de conhecimento. Ouvi muitas experiências positivas, muitas experiências negativas. Muitas pessoas que eu conheci tinham muito medo, então eram contra. Mas eu tinha decidido que eu ia fazer. Tava muito certo na minha cabeça que eu ia fazer. E que eu ia mudar realmente de vida, que eu ia mudar o meu estilo de vida, que a minha vida ia mudar, que eu ia emagrecer. E então, eu passei pela fase do medo, eu passei pela fase do conhecimento, eu passei pela fase em que as pessoas comentam muito, falam muito na nossa cabeça, isso gera muita insegurança, mas eu coloquei aquilo tão forte dentro de mim que eu falei, não importa, eu vou fazer a cirurgia, vai dar tudo certo, e deu tudo certo, tanto é que eu estou aqui contando pra vocês. Então, assim, o meu gatilho, né, eu tive um gatilho muito forte. Quando a opção foi me dada, eu tive muito medo, muito receio, mas eu fui atrás, procurei, obtive as minhas respostas, tive a minha certeza e me preparei muito para isso. Então, se você tá aí pensando em fazer, se você tá nesse caminho, se você ainda não foi no médico, se você tá com medo, se você... Procure, converse com pessoas que já fizeram, mas não se apegue a necessariamente as histórias, porque cada pessoa é uma pessoa. A cirurgia, ela tem reações diferentes para determinadas pessoas, então tem pessoas que sofrem um pouco, tem pessoas que não sofrem, tem pessoas que dá um pouco mais de problema, tem pessoas que não, tem pessoas que têm complicações, tem pessoas que não. Então, o que eu posso passar para vocês, a partir da minha experiência, conversem com os médicos, conversem com especialistas, tirem as suas dúvidas, não vão para casas com dúvidas, conversem muito com seus médicos, perguntem tudo que vocês quiserem perguntar, sabe? Ouçam a experiência de outras pessoas, mas ouçam no sentido de você aprender as atitudes, quais foram os comportamentos das pessoas, o que elas aprenderam com aquilo, e não necessariamente as reações, tá? Porque cada uma pessoa é uma pessoa, cada um tem um tipo, vai reagir de uma forma, o corpo vai responder de uma forma, então não se apegue necessariamente a histórias muito positivas ou histórias muito negativas. Busque, crie a sua história, construa a sua história, vá atrás, busque informações, tire suas dúvidas com os médicos, pergunte. Eu tô aqui caso você tenha alguma dúvida que eu possa sanar, que eu possa tirar, posso dividir as minhas experiências. Se quiser me seguir no Instagram também, fique à vontade, lá eu posto muita informação, eu divido o meu dia a dia, divido as minhas dificuldades, as minhas conquistas. Então é muito legal a gente acompanhar pessoas que já fizeram, que estão para fazer, né? É muito importante porque isso a gente se sente abraçado, se sente acolhido, pode mandar mensagem, pode mandar direct, comenta aqui se você tiver alguma dúvida que eu vou tentar responder o máximo possível. Se você conhece alguém que tem interesse, que tá a fim de fazer a cirurgia bariátrica, divide esse vídeo com essas pessoas para que a gente possa criar uma rede de informação, que a gente possa criar uma rede de uma comunidade, né, de pessoas que conseguem sanar essas dúvidas, que conseguem dar força, apoio, né? E se você gostou do vídeo, dá o seu joinha,
inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.